tá bom? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje, a gente vai... Opa, abri errado. Hoje, a gente vai discutir um texto, né, que é o texto do... Deixa eu só pegar aqui o nome do autor. Só um instante. A gente vai trabalhar esse autor aqui, né, que é o Paulo Januzzi, que escreveu este artigo científico aqui, que é a importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil, breves reflexões sobre a experiência do passado para considerar o presente. Inclusive, esse daqui vai ser também o primeiro trabalho de vocês. No final da aula, eu vou explicar para vocês qual vai ser o trabalho de vocês em relação a este texto aqui, tá bom? Que é o primeiro trabalho avaliativo, valendo 1 ponto, para compor a nota da AV1. E na aula de hoje a gente vai discutir esse texto aqui. Vou colocar aqui para apresentar, né? Então, o título da aula é a importância das informações estatísticas para as políticas sociais no Brasil, a partir das reflexões de Januzzi. Então, Januzzi ele vai nos colocar que as informações estatísticas fazem parte das conquistas sociais que o Brasil vem desenvolvendo ao longo das suas décadas, né? Então, ele vai colocar aqui: não há como não reconhecer que parte das conquistas republicanas de universalização da educação básica, do acesso à água, da redução da pobreza, da promoção do desenvolvimento regional, da ampliação da cobertura do emprego formal e da previdência pelo vasto território brasileiro, deve-se à disponibilidade de informações estatísticas de boa qualidade e cobertura levantada pelo IBGE e outras instituições, como o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INPE, os Departamentos de Estatística e Pesquisa dos Ministérios e órgãos subnacionais de desenvolvimento e estatística. Aqui ele já está apresentando 2 institutos que nós vimos na nossa última aula. Na nossa última aula, a gente viu sobre o IBGE e o INPE, e aqui ele está trazendo que os dados coletados por essas instituições nos ajudaram a conquistar esses direitos básicos, né? A universalização da educação básica, o acesso à água, a redução à pobreza, o desenvolvimento regional, a cobertura do emprego formal e da previdência. Como é que a estatística ajudou nisso? Como é que vocês acham que a estatística ajudou nisso? Alguma ideia? E aí, como é que vocês acham que a estatística colaborou para que esses direitos fossem conquistados? Estefânia, tem alguma ideia sobre como isso aconteceu? Edivan, Janaína, Eduarda, Renata. A senhora, falem. Professor, pior que é assim. Explica de novo que eu não entendi. Não entendeu o quê? A pergunta? Reformula a pergunta de novo para mim conseguir. Professor, é só para explicar. Eu sou Estefânia e Natália tá aqui na minha casa, então ela que tá falando nesse exato momento aqui. Só tô perguntando. Tá certo, tá certo. Então, bora lá. Uma deficiente em matemática se encontra. O autor, o Januzzi, ele vai dizer que foi graças às informações estatísticas coletadas pelo IBGE e pelo INPE que a gente conseguiu algumas conquistas sociais, como a universalização da educação básica, o acesso à água, a redução da pobreza, a promoção ao desenvolvimento regional, a cobertura do emprego formal e da previdência em todo o território nacional. E aí eu estou perguntando para vocês, como é que vocês acham que os dados estatísticos ajudaram a conquistar esses direitos?
Professor, eu acho assim que os dados ajudaram primeiro porque eles sabiam onde eram os locais mais precários, que mais precisavam de atenção, certo? Então começaram a agir principalmente nesses locais. E também porque, querendo ou não, como eles não tinham noção antes, tem os dados, eles já souberam se programar para poder agir pelo território nacional, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, foi justamente isso que você acabou de explicar. Foram graças às informações coletadas que se pôde identificar aonde é que estavam as prioridades, aonde é que estavam os maiores problemas, e a partir desses dados, construir políticas públicas. O texto dele vai justamente nessa pegada, de mostrar aos assistentes sociais, de mostrar aos cientistas sociais que essas informações e estatísticas são importantíssimas, porque é a base delas que vai fornecer todo o planejamento e execução. Se você não sabe essas informações, não tem como você agir sobre esse problema. E isso é importante para a gente ver, porque, infelizmente, como a estatística é considerada uma disciplina chata, né, cheia de cálculos, cheio de coisas que a maioria do pessoal que vai fazer serviço social ou ciências sociais não gosta, né? Porque muitas vezes as disciplinas de humanas são fugas para quem tem problemas com exatas. E ele aqui quer mostrar que, olha, é importante que você conheça um pouco, sim, da estatística, porque é graças a ela que a gente consegue Professor, é realizar importante a gente saber, mas o senhor tem que ver uma questão, professor. 90% aqui da turma, 90% não, vou dizer até 98% aqui do pessoal da nossa turma, ou da Nassau, eu tenho certeza que estudou em escola pública, sua grande maioria. E a gente sabe muito bem como é o ensino público e, tipo assim, ele sai empurrando as pessoas a cada ano letivo. A gente passa de ano tendo uma grande deficiência de língua portuguesa, de matemática, e eles não se perguntam. E o senhor, como professor, o senhor sabe que muitas escolas, os diretores, para aumentar o índice de aprovação nas turmas, eles conversam com os professores escondido para sair passando os alunos, mesmo que eles não tenham conseguido adquirir o conhecimento necessário para avançar de série, né? Então, assim, querendo ou não, quando chega nas universidades, as pessoas não sabem tanto como a gente deveria saber. Porque se você pega uma pessoa que estuda em escola pública e uma pessoa de ensino particular, a gente vê uma grande diferença, justamente por isso. Sim, sim, mas a faculdade está aqui para isso. Eu vou dizer que eu sou uma dessas, e meu filho, porque eles não eu vou fazer cursos que não tenham nada a ver com a matemática. Serviço social é o que? Estatística, querendo ou não, mexe um pouco com a matemática, não é mesmo? Sim, com Aí certeza. cá estou eu com professor, eu sou muito deficiente nessa parte da matemática. Olha, você Só você, né, eu só sei linda? fazer básico, 1 mais 1, 2 mais 2, adição, subtração, a equaçãozinha ali, acolá, agora o restante, meu filho, olha, não peça nada não, viu? Peça Sim, não, que eu sou totalmente incapaz. mas Não, diga aí, essa palavra é muito forte. curso, essa disciplina, não é para vocês saírem daqui sendo estatísticos. Não. Aqui, a intenção dessa disciplina é apenas que vocês saibam que é importante ter um conhecimento mínimo sobre isto, né? E para que vocês possam, quando forem trabalhar em suas equipes, reconhecer e dialogar com o trabalho do estatístico, né? Porque vocês já devem estar cientes disso desde o primeiro semestre, lá em introdução a serviço social, que a gente fala que o trabalho do assistente social, ele é um trabalho multidisciplinar, ele não trabalha sozinho. Então, não se preocupe que vocês não vão fazer esses cálculos estatísticos exorbitantes. Vocês vão saber que eles existem e vocês vão saber para que eles servem. Para que quando vocês forem trabalhar ou no IBGE da vida, ou numa secretaria de assistência social, e for preciso mexer minimamente com esses dados, que vocês saibam do que está se tratando. A ideia dessa disciplina é dar a vocês as noções gerais sobre estatística para que vocês possam aplicar isso
no seu dia a dia, né? E esse texto em especial é para iluminar vocês sobre a importância de saber isso. Se vocês têm alguma deficiência em relação à matemática ou às demais áreas, isso não é motivo para desistir ou para se impedir. Se está com dificuldade, se esforça para melhorar. Existem vários canais de YouTube, existem vários lugares de cursos gratuitos que podem fazer isso, e nós também podemos atender essa demanda na disciplina. Se no decorrer da disciplina vocês acharem que a parte da matemática está atrapalhando o desenvolvimento de vocês, eu não tenho problema nenhum de voltar para o básico, de explicar de pouquinho em pouquinho, porque estamos aqui para isso. Isso é um ambiente de aprendizado. Vocês não têm nenhuma obrigação de saber todos os conhecimentos que estão aqui. E, obviamente, como você falou, nós sabemos que há essa série de deficiências dos alunos que vêm de escola pública, tanto que todas as grades, tanto das universidades particulares quanto das universidades públicas, incluem disciplinas que ajudam a minimizar este processo, né? Inclusive, nas próprias faculdades de exatas, hoje em dia você paga no mínimo 3 cadeiras de matemática básica, revisitando tudo que você viu lá no ensino médio, né? Então, aqui na disciplina também, se eu perceber que vocês estão com dificuldade e que a parte matemática da coisa está complicando, não se preocupe, que a gente senta, conversa, dou aulas de matemática básica, mas vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque essa disciplina é muito mais conceitual, ok? Podemos prosseguir? Mais alguma questão? Francisca Carla está dizendo que não está ouvindo. Veja se mais alguém está com dificuldade de me ouvir. Veja se é o seu microfone, Carla. O seu fone, aliás. Deixa eu prosseguir aqui. Então, a gente viu, né? Graças a esses dados, a gente consegue identificar os problemas e, a partir disso, desenvolver políticas públicas. Para que as políticas e programas sociais consigam cumprir os seus objetivos específicos e contribuir para a maior efetividade social da ação pública, é necessário produzir informações e estudos de diferentes naturezas. Levantamentos diagnósticos detalhados, vocês vão ter disciplinas só para aprenderem a fazer diagnósticos. Sistema de indicadores de monitoramento de ações, né? Que são como é que eu sei que uma atividade, que um programa, que uma política pública ela está dando certo? É através dos seus indicadores, né? Quem é que oferece esses indicadores? Quem é que cria esses indicadores? Vem lá da estatística. Pesquisas de avaliação de processo e de resultado de programas, investigação de potenciais impactos e externalidades negativas, valendo-se de uma combinação de metodologias qualitativas, quantitativas e participativas, com abordagem de diferentes sujeitos envolvidos, os beneficiários, os usuários, os técnicos que estão na ponta da elaboração, que na maioria das vezes é o assistente social, ou até mesmo o estagiário em serviço social e o gestor. Então, eles vão entrar em contato com esses dados através dessas múltiplas perspectivas. Não é só a estatística é apenas um elemento que você vai poder utilizar para desenvolver as políticas públicas e os programas sociais. Quem é que faz esses levantamentos estatísticos? Na aula passada, a gente viu alguns desses elementos, né? Então, quem faz esses levantamentos são os censos demográficos, as pesquisas nacionais por amostragem de domicílios, o PNAD, e agora o PNAD continua, né? O PNAD é a pesquisa que é feita a cada 5 anos, e o PNAD continua, é uma pesquisa feita anualmente. A pesquisa de informação básica municipal, a MUNIC, né? As estatísticas de registro civil, que também são utilizadas, as pesquisas de orçamento familiar,
as pesquisas mensal de emprego e a economia informal urbana e a pesquisa nacional de saúde. Essa daqui são alguns instrumentos de levantamento de dados estatísticos que vão nos ajudar a construir as políticas públicas que serão instrumentos de garantia e efetivação de direitos básicos, como a educação, saúde, água potável, emprego, entre outros. Como é que esses dados eles vão se desdobrar, né? Os censos têm permitido o desenvolvimento dos bolsões de pobrezas e o desvelamento dos bolsões de pobrezas e outras iniquidades sociais no território nacional, nos municípios e seus bairros. Aqui é justamente o que foi colocado anteriormente, né? Graças a esses dados, a gente consegue identificar aonde estão os bolsões de pobreza, onde é que estão os gargalos do nosso sistema. E a gente pode desdobrar isso em nível nacional, municipal, e chegar, dependendo da fineza da pesquisa, né, do filtro que você utiliza, podendo chegar, inclusive, aos bairros, né, até essa minúcia. O PNAD e o PNAD continua, né, possibilitam acompanhar os efeitos e defeitos de políticas e programas nas quais variadas áreas setoriais, tais como trabalho, educação, saúde, previdência e assistência social, entre as principais. Então, graças a esses dados, a gente consegue monitorar como isso vem afetando as várias áreas do conhecimento. Há, inclusive, algumas críticas ao Bolsa Família, né, a atual Renda Brasil, que tem justamente porque ele muitas vezes não faz coleta de dados estatísticos e, por isso, são poucas as informações que temos das mudanças que ocorreram de fato na vida dessas pessoas. A gente tem muitos depoimentos, mas a gente não tem dados estatísticos que corroborem com essa ideia, né? A gente não tem esse acompanhamento de indicadores estatísticos dentro do programa. Isso era uma crítica que era muito feita ao programa antigo Bolsa Família e atual Renda Brasil, porque justamente esses indicadores estatísticos nos ajudam a saber se de fato o programa está atingindo o seu objetivo, se de fato está acontecendo a distribuição de renda, se as pessoas que ali estão sendo atendidas, os seus beneficiários, se eles estão conseguindo sair da linha de pobreza. Então, é importante a gente ter o domínio mínimo desses dados para poder avaliar se a política pública ela está de acordo com o que está, com o seu objetivo sendo estabelecidos. As MICs, né, que foram faladas anteriormente, que são a monitoria municipal, que desde 2012, as pesquisas de informação básicas estaduais, a Estadic, têm viabilizado o dimensionamento da capacidade subnacional de gestão de políticas, de equipamentos públicos de atendimento de serviços sociais. Então, os dados promovidos não só pela União, através do IBGE, mas através dos institutos municipais e estaduais, conseguem dar um panorama muito mais realístico, né, muito mais próximo da realidade sobre os problemas que os municípios e os estados vêm enfrentando. Porque é necessário que você consiga trabalhar esses dados em várias escalas diferentes, tanto na macro, em nível nacional, quanto na micro, em nível de bairro, né? Então, é importante que tanto os institutos nacionais de pesquisa, quanto os institutos estaduais e municipais de pesquisa consigam coletar esses dados para fazerem o seu dimensionamento. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente também tem departamentos de pesquisa locais, né? A gente tem o IPRN, né, que é o Instituto de Pesquisas do Rio Grande do Norte, que, inclusive, a cada 2 anos, contrata pesquisadores da área de serviço social para fazer trabalhos de pesquisa e desenvolver políticas públicas, com um salário que varia, dependendo do seu nível de titulação, de mestre a doutor, que um salário que varia de R$ 2.800 até R$ 4.500, onde você recebe uma bolsa
pelo período de 2 anos para trabalhar e desenvolver pesquisas onde você colete esses dados e essas informações e possa, a partir disso, o Estado construir políticas públicas. Foi, inclusive, a partir de pesquisas como essa que foi feito o Pacto pela Erradicação ao Analfabetismo no Rio Grande do Norte, no ano de 2019, onde está se estendendo uma série de políticas públicas voltadas para combater o analfabetismo com um programa que é o RN Alfabetizado. Então, isso veio justamente de uma pesquisa desenvolvida dentro do âmbito do serviço social, onde se coletou e se contrastou o problema do analfabetismo. A partir desses dados, se estipulou os polos de gestão. Então, ao invés de ter um polo Natal, a gente viu, Natal não é tão defasado, de acordo com os dados, com a questão do analfabetismo. Então, o polo ele precisa ser em outro lugar, onde o analfabetismo seja mais forte. Então, o polo, ao invés de ser em Natal, vai ser em São José do Mipibu. E aí vão criando outros, eu acho que são 5 ou 6 polos, onde justamente se baseiam nos dados estatísticos para estabelecer onde é que vão ser os polos de atuação do programa, né? Então, essa questão de trabalhar com a pesquisa e com os dados estatísticos, inclusive, é um campo de fonte de renda para vocês, né? Então, é importante a gente ter o domínio básico dessas informações. Continuando. Os equipamentos. As 3 pesquisas se destacam pelo conjunto integrado de informações que proporcionam. As 3 pesquisas que eles estão fazendo referência aqui. O Munic, né, que é as pesquisas municipais, as Statics, que são as pesquisas estaduais, e o Censo, que é uma pesquisa nacional, né? Então, elas 3 se combinam para proporcionar uma abrangência temática, regularidade e cobertura territorial. Essas características garantem a produção de dados cruciais para a identificação das demandas sociais, elaboração de diagnóstico e formulação de políticas e programas, e a avaliação da efetividade dos mesmos ao longo das décadas. E isso interfere também nos orçamentos, né? Ou seja, esses dados não são apenas importantes na hora de você fazer a política pública. Esses dados também são importantes no momento em que você precisa decidir para onde vai o dinheiro. Sem as informações estatísticas, não tem como você determinar como será a distribuição orçamentária. Então, veja, esses dados que a gente coleta em campo, eles não só determinam que tipo de política pública a gente vai fazer, como eles determinam também como será o orçamento anual, tanto a nível estadual, municipal, quanto nacional, né? O nacional, é claro, isso vai acontecer. Há alguns empecilhos no estadual e no municipal, porque a ideia de você utilizar os dados estatísticos para a produção de políticas públicas ainda é muito recente no Brasil. Só a partir dos anos 2000 que a estatística alcança um patamar, um valor para a formação de políticas públicas. Então, a gente ainda está engatilhando. E por isso, inclusive, que boa parte dos programas sociais tem dado problemas, porque eles não se baseiam nas informações estatísticas. Eles se baseiam muito mais nas percepções dos sujeitos que formulam. Então, muitas vezes, as políticas públicas elas são geradas a partir das vivências do assistente social, do beneficiário e do gestor. Só que esta percepção pode ser falha, porque ela não é baseada no dado, ela é baseada apenas na vivência. E essa vivência, essa sensorialidade, ela pode falhar. Muitas vezes você acredita que o problema é um e o problema, na verdade, é outro. Um exemplo disso, né? Foi feita uma pesquisa sobre a evasão escolar na educação de jovens e adultos. Nessa pesquisa, o que se contrapôs? A maioria dos professores tinha a ideia de que os alunos abandonavam a escola na educação de jovens e adultos por conta do trabalho.
Essa era a percepção que se tinha. Todo mundo, quando perguntava, professor, o que você acha? Por que tantos alunos deixam a escola? Ah, eles largam a escola por conta do trabalho, né? Só que aí, quando foram fazer a coleta de dados, né, quando foi fazer a pesquisa de campo naquela escola e coletar os dados estatísticos, ao invés da percepção, se descobriu que do total de evadidos, apenas 13% saíam da escola por conta do trabalho. A maior causa de saída da escola era, na verdade, problemas relacionados à família. A maioria saía da escola porque ou o marido não permitia que ela estudasse, né? Ou tinha algum problema familiar, algum familiar ficou doente e a pessoa tinha que cuidar dele, né? Ou então tinha problemas de relacionamento familiar que fazia com que a pessoa não se sentisse bem para ir para a escola, por várias questões emocionais. Então, veja, a percepção dos professores, na maioria das vezes, era que se tratava de um problema meramente relacionado ao trabalho, quando, na verdade, o problema era outro. Mas eles só conseguiam perceber isso porque houve a pesquisa estatística para isso, né? Então, a gente não pode apenas se basear nas nossas percepções, a gente tem que tentar buscar os dados concretos. E quem é que fornece essas informações, esses dados concretos? A estatística e seus estudos estatísticos, ok? Até aqui todo mundo está entendendo? Tem alguma dúvida? Conseguiu resolver o seu problema, Carla? Está conseguindo me ouvir? Tô sim, professora, agora eu tô. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Posso prosseguir? Quem cala consente, vou seguir. Então, veja, né? Como é que isso vai reverberar no orçamento? Estatísticas públicas, em especial indicadores sociais, cumprem papel fundamental no dimensionamento de questões sociais latentes na sociedade, que vocalizadas adequadamente podem entrar na agenda prioritária de governo. Ou seja, os dados estatísticos vão definir, inclusive, qual vai ser a prioridade a ser tratada, né? Isso quando o governo dá ouvido aos dados estatísticos. Indicadores, de um lado, instrumentalizam as demandas de grupos organizados em partidos políticos, sindicatos, associações patronais, imprensa e outras instituições. E, de outro, oferecem aos técnicos gestores uma representação estruturada passível de ser avaliada comparativamente com outras demandas concorrentes, né? Ou seja, isso dá tanto aos grupos sociais maneiras de se organizar para exigir determinadas coisas, quanto dá aos gestores e aos técnicos, aqui no caso vocês, né, no futuro, eles vão dar a possibilidade de você avaliar as demandas e, a partir disso, decidir o que vai ser prioridade. A fome, a pobreza, o baixo desempenho escolar, os problemas no acesso a serviços de saúde, a drogadização, a violência e várias outras iniquidades disputam as prioridades em qualquer agenda governamental no país. Então, ele está dizendo aqui, olha, o Brasil, o Estado e o município têm muitos problemas. Como é que a gente vai definir qual problema a gente vai atacar primeiro? As estatísticas nos ajudam a selecionar isso, porque a partir dos dados a gente pode ver qual é, de fato, o nosso maior problema e aonde nós vamos investir, né? Quanto mais dimensionadas e caracterizadas essas questões por meio de indicadores, por meio de dados, mais argumentos são fornecidos aos grupos de pressão e à sociedade na disputa de prioridades na agenda social e na alocação de recursos orçamentários. Então, esses dados estatísticos, eles podem ajudar tanto a estimular movimentos sociais, quanto a fazer transformações. A lei de cotas, por exemplo, ela só consegue ser construída, mantida, porque houve estudo estatístico que identificou que a maioria das pessoas que acessavam o ensino superior
eram pessoas brancas e que as pessoas afrodescendentes tinham pouquíssimos acessos. E aí, a partir desse dado estatístico, o movimento negro começou toda uma campanha para mudar essa realidade social. Mas essa mobilidade para causar essa transformação social só foi possível porque se tinha os dados estruturados. E a partir desses dados, o movimento negro começa a cobrar o Estado. Olha, nós somos mais de 55% da população brasileira e, mesmo assim, só menos de 10% dos estudantes universitários são negros. Então, tem algum probleminha aqui. Se nós somos a maioria da população, por que isso não está representado aqui dentro da realidade das universidades brasileiras? Tem um problema aqui. Os dados mostram que há um problema de acesso e de permanência. O Estado precisa se posicionar porque nós temos direito a uma educação de ensino superior. E aí, o Estado, a partir dessa provocação dos movimentos negros, constrói, né, a política de valorização étnico-racial e começa a produzir as cotas. A mesma coisa se dá no âmbito da política, né? Hoje em dia nós temos uma lei de cotas para a participação feminina na política. E isso vem justamente de pesquisas que vão gerar uma mobilização social, e essa mobilização social vai se reverter em construção de política pública. Então, veja o quanto a estatística é importante para a construção e transformação social. Aqui um pequeno videozinho falando sobre o Brasil sem o censo. Deixa eu pegar aqui o link para compartilhar com vocês também no chat. Caso dê algum probleminha aqui. Caso dê algum problema no som, vocês vão poder consultar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, teve uma O som do vídeo é baixinho mesmo, tá, gente? redução orçamentária de quase 90%. Aprovada pelo Congresso Nacional, essa restrição orçamentária, na prática, inviabiliza a principal pesquisa sobre a situação da população brasileira, o censo demográfico. O censo, por lei, deve ser realizado a cada 10 anos e já está atrasado em 1 ano por conta da pandemia do novo coronavírus. Para professores do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, o NEPO, a decisão é grave e tem impacto até mesmo nas políticas públicas, já que é com base em dados do censo que são desenhadas políticas nas mais diversas áreas, como saúde e educação. A professora Marta Azevedo, que integra a comissão consultiva do IBGE para o censo, destaca a importância dessa pesquisa e da manutenção do trabalho que vem sendo feito para a realização do censo. Aí só um apontamento. Vejam o quanto é importante a questão do censo. Sabe a nossa campanha de vacinação que estamos fazendo nesse momento? Os dados, tanto por cento da população brasileira foi vacinada até o momento. Nossa meta de vacinação é tal. Isso tudo, as metas de vacinação, elas estão sendo estabelecidas a partir do censo de 2010. Ou seja, os dados com o qual o Plano Nacional de Vacinação está sendo pensado está atrasado, defasado em 10 anos. Isso pode causar um problema no combate à pandemia muito grande, porque a gente não sabe, de fato, atualmente, quanto é a população brasileira. Quanto de criança nós, de fato, temos.
As estimativas que a gente está utilizando são as estimativas baseadas em 2010. Veja aí o perigo por conta da falta de dados. Ou seja, pode ser que a gente tenha um furo muito grande no nosso esquema vacinal nacional, no combate à pandemia, justamente porque os nossos dados, os dados que planejaram a ação da vacinação, são dados de 10 anos atrás. Certo? Então, deixa eu voltar aqui para continuar. O censo demográfico é a única pesquisa realizada pelo IBGE que é feita em todos os domicílios, sejam eles de que tipo for, né, do Brasil. Então, as outras pesquisas, em geral, são pesquisas por amostragem de população. Então, não se pesquisa toda a população do Brasil. Todas as características da população e dos domicílios são pesquisadas no censo. Se a gente não tem o censo, a gente não tem nenhuma informação, por exemplo, sobre mobilidade espacial, quem migrou na última década, quem mudou de cidade, de que região para que região que foram entrando ou saindo gente, né? Os brasileiros migraram para o exterior nessa última década, foram muitos que migraram para o exterior, vieram migrantes do exterior de outros países para o Brasil. Os brasileiros estão com mais renda, estão com menos renda, existem mais população com menor renda no Brasil. O IBGE é uma das instituições mais competentes que a gente tem no Brasil, é uma instituição que tem uma capilaridade incrível, você encontra o IBGE no Brasil inteiro, né? O IBGE tem unidades estaduais em todos os estados, em municípios desses estados tem unidades do IBGE, tem os agentes de pesquisa do IBGE em cada município. Então, assim, o IBGE tem uma competência e o censo já está totalmente preparado, quer dizer, já tem a malha cartográfica pronta, inclusive no site do IBGE, para quem quiser ir lá olhar. Então, assim, é o cúmulo dos cúmulos a gente deixar de fazer esse censo. Não é vamos começar do zero, o censo está pronto. O primeiro treinamento já foi dado. Então, se não der para fazer por causa da pandemia, adia-se. Mas o recurso tem que estar lá para o IBGE trabalhar, porque o IBGE já está trabalhando nisso. Os temporários que foram contratados, eles não podem ser demitidos, porque se eles forem demitidos, vai perder todo o trabalho que já fez. Ou seja, não só não vai colocar o dinheiro para fazer o censo, como vai perder, vai jogar fora. O professor Roberto do Carmo, que também é o presidente da ABEP, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, fala sobre os cortes, que começaram a ser realizados já em 2019. Ele também salienta os prejuízos que a não realização do censo traz, incluindo para políticas tomadas nesse momento de pandemia. Qual é a grande questão? A gente realizou o nosso último censo demográfico em 2010, e agora já estamos em 2021, então as informações já estão bem defasadas e isso vai trazendo problemas em relação à aplicação das políticas públicas, né? Para ter uma política pública eficaz, a gente precisa conhecer muito bem as características da população, né? Infelizmente, nesse momento, estão faltando dados mais precisos, né, sobre essas características da população. Por isso, a importância do censo e a nossa preocupação em relação ao IBGE. Mais recentemente, né, no caso da pandemia, a gente teve duas situações que mostraram efetivamente a necessidade da obtenção desses dados de população, né? Então, a gente precisa ter clareza qual é o volume de população em cada grupo etário, né, para que a gente possa fazer processos de vacinação que realmente atinjam a sua meta de vacinar 100% das pessoas naqueles grupos etários prioritários, né? Então, esse é um tipo de informação fundamental para o país e que a gente, nesse momento, se encontra muito defasado, né? Bom, em relação à restrição orçamentária, o que é importante a gente ter clareza, né, é que o orçamento reflete as prioridades do governo, né? Então, de certa forma, o que está explícito aqui
é que a questão da informação ela não é um investimento prioritário para o governo, né? E a gente esperaria que para a realização de políticas públicas consequentes, esse investimento fosse priorizado. Para que essa importante pesquisa não deixe de ocorrer, trabalhadores do IBGE e pesquisadores da área têm lutado pela recomposição orçamentária para o Instituto. Eles também indicam que a presidência do IBGE deve ser ocupada por um nome com conhecimento técnico na área. Esses seriam os dois pontos, né? Primeiro, a definição de um presidente que tenha as características necessárias para ser uma pessoa responsável pela condução das políticas de informação social no Brasil, e o segundo momento seria uma luta aí pela obtenção dos recursos necessários para a realização do censo, recursos orçamentários. Nós estamos ainda batalhando, quero dizer assim, a própria comissão consultiva e as associações científicas e muitos deputados, enfim, outros cidadãos conhecedores estão trabalhando para que se recomponha o orçamento e para que se possa fazer o censo este ano. E se não puder fazer o censo em agosto, que é o correto, é começar dia 1º de agosto, ir para campo dia 1º de agosto, então, que se adie alguns meses por conta da pandemia, né? Que se adie alguns meses. Nós vamos entrar numa época de uma escuridão, de um apagão estatístico, como muitos países africanos, e alguns daqui, né, de perto, mas a gente, se não fizer censo, infelizmente, a gente vai entrar num desconhecimento do nosso país abismal. Então, vejam, né, o apagão de informações que pode ocasionar por não realizar o censo é extremamente prejudicial às políticas públicas no Brasil. E é extremamente prejudicial ao Sistema Único de Assistência Social, né? E esse apagão beneficia a quem? Esse apagão beneficia, com certeza, ao governo. Uma vez que, sem dados comparativos, a gente não vai poder dizer concretamente se o Brasil melhorou ou piorou durante determinada gestão, né? Ou determinadas gestões presidenciais. Então, é importantíssimo que a gente fique atento e divulgue também a importância desses dados estatísticos, ok? Alguma dúvida a respeito disso? Posso explicar a primeira atividade avaliativa? Vou começar a explicar a primeira atividade. Certo? Professor? Oi, Carla, Professor? Pode falar, Carla. Eu não sei se eu entrei já no começo da aula, foi minha primeira aula, mas, sinceramente, eu não estou entendendo nada dessa aula. Estou aqui voando. Certo. Essa aula de hoje, a função dela foi explicar qual a importância da estatística para o serviço social. E aí, no início, a gente já mostrou que o primeiro grande papel da estatística é conseguir identificar aonde estão os problemas sociais. A partir do momento que você identifica aonde estão os problemas sociais, você consegue construir políticas públicas. Essas políticas públicas, elas são orientadas por esses dados estatísticos, que vão, inclusive, determinar qual é a prioridade, por onde a gente começa. Está precisando mais combater a fome ou o problema da escolaridade? E, a partir disso, também vai se definir qual o orçamento, quanto de dinheiro eu vou investir em cada programa. Como é que eu vou saber se esse programa ou essa política pública está dando certo ou está dando errado? Tudo isso, quem vai fazer é a estatística. Os dados estatísticos é que vão permitir que a gente construa políticas públicas eficientes, que atenda a todo mundo, garantir que a verba correta seja destinada a essa política pública, né?
E que, sem essas informações estatísticas, a gente não consegue construir políticas públicas eficientes. Esse é o objetivo da aula. Era isso que eu queria explicar nesse momento. Que é necessário que vocês conheçam as informações estatísticas, porque elas vão orientar vocês a construir políticas públicas, né? E aí eu dei alguns exemplos ao longo da aula, né? Como, por exemplo, a política nacional de cotas foi estabelecida porque os dados estatísticos demonstraram que a maioria dos afrodescendentes, das pessoas negras, não conseguiam acessar o ensino superior. E aí, através desse dado, o movimento negro começou a fazer toda uma pressão para se construir uma política pública que permitisse esse acesso. Mesma coisa com a questão das mulheres na política. Os dados estatísticos mostravam a pouca presença da mulher na política. E aí foi feito todo o movimento social, uma pressão, e se criou uma lei que obriga os partidos políticos a terem uma determinada cota de mulheres a se candidatarem, a participarem da vida pública. E assim por diante. Vários projetos sociais, várias políticas públicas só conseguem ser estruturadas por conta dos dados. A política de vacinação só consegue ser estabilizada, só consegue andar porque a gente tem dados. Ou a gente deveria ter dados. Porque a gente sabe quantas pessoas idosas precisam se vacinar. Tantas pessoas, porque no censo de 2010 diz que nós temos uma população X de idosos. Quantas crianças precisam se vacinar? Y crianças, porque lá no IBGE tem o dado dizendo que nós temos tantas crianças. Só que esses dados que estão orientando a política de vacinação, por exemplo, estão defasados, porque são dados de 2010. A população de 2022 não é a mesma população de 2010. Tem 10 anos de diferença que não foram contabilizados porque não ocorreu o censo que deveria acontecer em 2020. E isso pode trazer problemas de saúde no futuro, porque nós estamos trabalhando com dados antigos. Deu para entender mais ou menos, Carla? Sim, professor, deu sim para entender agora, viu? Certo. Obrigado, viu? De nada. Desculpa aí por atrapalhar o senhor e voltar novamente para explicar. Não, fique à vontade. Quantas vezes for necessário explicar, eu explico. Tá bom? É porque quando eu entrei passando um pouquinho da aula, o senhor já tinha começado, aí eu fiquei perdida na aula. Sim. Mas deu para entender sim, viu? Ótimo. Obrigado. Sem problema. E podem ficar à vontade, quando vocês não estiverem entendendo, quando estiverem com dificuldade, falem. Eu estou aqui para ajudar, não para complicar a vida de ninguém, certo? Então, professor, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, essa aula está sendo gravada? Está sendo gravada, sim. Tanto no Teams quanto no Skype, tá? Não peguei do início, por isso estou perguntando. Certo. Obrigada. De nada. E, como eu disse lá na primeira aula, a gente vai ter 3 atividades, cada atividade valendo 1 ponto para compor a nota. As atividades são uma resenha, que é essa primeira que vocês vão fazer para me entregar na próxima quarta-feira. Um estudo, uma atividade prática, onde vocês vão fazer um simulado de censo na Uninasal e uma lista de exercício com algumas questões para vocês resolverem e me entregar. Cada uma dessas atividades vai valer 1 ponto. Então, hoje a gente vai começar a primeira atividade, que é a resenha. Alguns alunos aqui, que são os alunos mais antigos, da turma que começou o semestre passado, na disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhidade, eu já expliquei para eles o que era uma resenha, como é que se fazia. Eles, inclusive, ensaiaram fazer uma resenha. E agora eu vou repetir para vocês, né, para os novatos que chegaram, o que é uma resenha, o que vocês vão resenhar e o que eu quero para vocês me entregarem. E vou disponibilizar esses modelos também para vocês, tá bom? Então, vocês vão resenhar esse texto aqui, que é o texto base da aula de hoje, né? Que é a importância da informação estatística para as políticas sociais no Brasil, breves reflexões sobre a experiência do passado para considerar
no presente, do Paulo de Martino Januzzi, né? Que foi publicado na revista Ponto de Vista, ok? Não, é isso, não. Que foi publicado no Ponto de Vista da Revista Brasileira de Estatísticas e População no ano de 2018, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto, é um texto curtinho, de 10 páginas, e depois que você lê esse texto, você vai emitir a sua opinião. Isso que é uma resenha. Uma resenha é uma atividade de ler e opinar sobre o texto lido. Como é o formato da resenha? Deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar o formato da resenha. Aqui, modelo de resenha. Eu vou disponibilizar para vocês tudo bonitinho, tá? Então, você vai dar um título para a sua resenha. O título aí fica à vontade. Você pode tanto repetir o título do texto que você está lendo, quanto você pode criar o seu próprio título. Aí fica a critério de vocês. Esse trabalho é individual, tá? Aí você vai colocar o seu nome. Então, nome do autor. Aí você vai colocar o seu nome. Formação do autor. Aí você vai colocar graduando ou graduanda em serviço social, porque é o curso que vocês estão fazendo, ok? Aí vocês vão colocar instituição do autor. O autor são vocês. Vocês são os autores e autoras da resenha. Aí você vai colocar Uninasal Natal, ok? E aqui você embaixo, por último, você vai colocar o seu e-mail, né? E aí, no meu caso, correia.claudia@hotmail.com e assim por diante. Feito isso, aí vocês vão colocar aqui a referência do texto, certo? Todo mundo aqui sabe como faz a referência ou tem alguém aqui que não saiba como faz a referência? Querem que eu explique como é que faz a referência? Por favor. Com certeza, toda explicação é bem-vinda. Pronto. Então, você vai aqui fazer a referência do texto. Como é que eu faço a referência do texto? Eu começo com o sobrenome do autor, todo em maiúsculo. Então, aqui, ó, vamos ver. Qual é o nome do autor? O nome do autor é Paulo de Martino Januzzi. Januzzi é o sobrenome dele. Então, eu vou começar aqui, ó, colocando Januzzi todo maiúsculo. Deixa eu ver como é que se escreve Januzzi aqui, que eu já me perdi. Então, Januzzi. Aí eu coloco vírgula. Aí eu posso colocar tanto o restante do nome dele, como eu posso abreviar. Fica a critério de vocês. Por ser mais rápido, eu gosto de abreviar. Então, eu venho aqui e coloco as iniciais do restante do nome dele. JFPM. Pode falar. Licença, meu nome é Pauliane. Pra cá, pra mim, no Skype, a tela tá toda preta. Eu não tô vendo nada que o senhor tá passando. Só tô ouvindo. Certo, Pauliana, mas depois vai ficar gravado. Deixa eu já compartilhar com você o documento, porque aí você pode acompanhar a visualização do documento. Só um instante. Pronto, tá bom. É que eu ainda não tô com acesso no Teams. Mas vai dar certo. Pronto, eu coloquei no chat, tá? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Aí eu coloquei, ó, Januzzi, todo maiúsculo, vírgula, P de Paulo e M do outro sobrenome dele. Aí eu fiz isso, aí eu coloco agora o título da obra, né? Ou o título do texto. Aí eu posso simplesmente copiar o título do texto. Venho aqui, copio o título do texto e colo. Faço as adaptações que tiver que fazer, se for para colocar na mesma letra, mas aqui não vai precisar. Ponto.
E aí eu venho agora e coloco os restantes do dado. Na maioria das vezes, o dado sobre a revista vai estar aqui embaixo, ó. Revista Brasileira de Estatística Populacional 2008, Belo Horizonte, volume 35. Aí eu posso, ó, copiar e colo aqui no documento. Como se trata do título da revista, eu coloco em negrito. Então, eu vou colocar Revista Brasileira de Estatística Populacional em negrito. Terminei a referência. Coloquei o ponto final, pronto. Está referenciado o meu texto, né? Ou seja, a pessoa que vai ler meu texto sabe qual é, de onde foi que eu tirei essas informações, onde foi que eu li isso. Aí vem os elementos, né? Aqui está a sequência direitinho. Cada sequência dessa daqui é um parágrafo que você tem que fazer. Então, um parágrafo pode ser de 3 linhas em diante. O ideal é que seja de 3 a 10 linhas, tá bom? 10 linhas é o perfeito, ok? Então, o primeiro parágrafo é a introdução. Você vai apresentar o texto, né? Então, o texto que você leu. Então, aqui você vai escrever uma pequena apresentação do texto para os leitores. Lembre-se, quando você estiver escrevendo, que você está escrevendo para alguém que nunca leu esse texto do Januzzi, certo? Então, quanto mais detalhe, melhor. Aí você coloca, ó, o texto que será resenhado agora é o texto produzido pelo professor Januzzi, que fala sobre o assunto da importância das informações estatísticas para a construção das políticas públicas e sociais, certo? Então, você vai fazer essa pequena introdução explicando do que se trata o texto que você leu. No outro parágrafo, você vai colocar as informações do autor. Geralmente, quando você clicar aqui, né, busca textual, você vai colocar o nome do autor completo e vai pesquisar. E aí vai sair um monte de dados. Mas no próprio texto já vem trazendo algumas informações, né? Como, por exemplo, a gente sabe que o Paulo Januzzi trabalha na Escola Nacional de Ciências e Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Rio de Janeiro, né? Então, essa informação já está aqui no texto. Mas no Lattes, na plataforma Lattes, pode ter outras informações, como se ele é doutor, se ele é mestre, se ele já fez outras pesquisas. Aí, esses dados sobre o autor, você coloca nesse segundo parágrafo, que é um parágrafo destinado à biografia dele, à história da vida dele e à bibliografia. Você só coloca o que você encontrou. Se você não encontrar nada, você diz que nas suas pesquisas não foram encontrados dados da biografia ou da bibliografia do Januzzi, certo? Aí o outro parágrafo, você vai descrever a estrutura do texto. Aí vai dizer, o texto que li tem tantas páginas, está dividido em tantos tópicos, o tópico 1 fala disso, o tópico 2 fala disso, o tópico 3 fala disso. No antepenúltimo parágrafo é a descrição do conteúdo do texto. Você vai falar sobre o assunto do texto. Aí você vai dizer, o texto fala sobre a importância da estatística. Ele dá uma série de exemplos. Ele fala da importância da estatística para o orçamento e etc. No penúltimo parágrafo, você vai relacionar o texto lido com as suas vivências. Isso é a análise do texto. Então, aqui você pode colocar, relacionar o que está lá no texto com uma reportagem que você assistiu, com um vídeo, com um texto que você leu, com esse próprio vídeo aqui do YouTube, com vídeos anteriores que a gente trabalhou. Relacionar aquilo que você acabou de ler com outra coisa que também esteja ligada à estatística, obviamente, né? Então, aqui você vai fazer essa relação entre coisas que eu li, o texto que eu li e outras coisas que eu li, que eu assisti, que eu ouvi. Aqui vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer relação com qualquer coisa, com a música, com a imagem, com o que vocês quiserem, tá bom? E o último parágrafo é vocês dando a opinião de vocês, né? O último parágrafo você falando se você gostou ou não da leitura e por quê. Disse, eu gostei muito da leitura, trouxe informações importantes,
eu nunca tinha pensado sobre tal coisa que ele colocou, eu não achava que estatística era importante, né? Ou então você pode dizer, não gostei do texto. Ele fala muito, ele escreve de uma maneira muito complicada, não entendi boa parte das palavras que ele falou. Aqui você coloca a sua opinião, tanto a favor ou contra o texto. Não vai mudar a sua nota em relação a isso. Se você disser que detestou o texto, não se preocupe, sua nota vai ser igualzinha a quem disse que amou, certo? Aqui é o momento para vocês desabafarem e até dizerem as suas dificuldades. Ah, eu não estava acostumado a ler um texto grande assim, achei 10 páginas muito, e assim por diante, ok? Aí, quando você terminar isso, vocês vão colocar isso no Teams. Quem tiver acesso, eu vou abrir a atividade, vocês vão colocar no Teams. Quem não tiver acesso, vai mandar para o meu e-mail institucional, que eu vou colocar lá no grupo, certo? Aí você, no e-mail, coloca atividade 1 de estatística, anexa o documento e me manda. Se, no decorrer da semana, se até a próxima quarta você sentir dificuldade, tiver problemas, ou quiser uma ajuda, fala comigo no privado do WhatsApp, que a gente vai se ajudando. Ou então, antes de enviar a versão final, você diz, professor, tem como você dar uma olhadinha aqui na resenha para ver se ficou legal? Eu dou uma olhada de boas, tá bom? Todo mundo conseguiu compreender como que realiza a atividade e o que é a resenha? Professor, Sim. eu só fiquei em dúvida na questão aí de quantos tópicos você quer, parágrafo, não sei. Sim. Ao todo, são quantos? Ao todo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Ah, sim. No primeiro parágrafo, você apresenta o texto. No segundo parágrafo, você apresenta o autor do texto. No terceiro parágrafo, você apresenta a estrutura do texto, como é que ele está dividido, se ele está dividido em tópicos, quantas páginas são, quantos parágrafos tem. No quarto parágrafo, você escreve sobre o conteúdo do texto, o que o texto está falando em si, as informações dele. No penúltimo parágrafo, você vai relacionar o que você leu com outras coisas que você aprendeu, viu ou assistiu sobre o tema. E no último parágrafo, você vai dar a sua opinião sobre o texto. Certo? No caso, você vai colocar lá no grupo? Vou colocar no grupo, vou colocar no Teams e eu coloco também agora no chat. Aí fica em todos os lugares. Tá bom, obrigada. Pronto, tá carregando aqui no chat do Teams. E eu já coloquei no chat do Skype. Aí é só seguir o modelinho. O modelinho tá ali o passo a passo, né? Tem dizendo, ó, primeiro parágrafo, introdução. Escreva uma pequena síntese apresentando o texto aos leitores. Lembre que você está escrevendo para alguém que nunca leu o texto. Aí, segundo parágrafo, biografia e bibliografia do autor resenhado. Busque na plataforma Lattes, aí aqui já tem o link, né? Um pouco da trajetória do autor ou das autoras do artigo. Aí, no outro parágrafo, descreva a estrutura do texto. Fale quantos tópicos tem o texto e uma síntese sobre o que trata cada tópico do texto. Descreva o conteúdo do texto. Fale sobre o que o texto diz, os conceitos e as ideias presentes no texto. A análise do texto. Relacione o conteúdo do texto com as suas vivências e leituras anteriores. E a opinião, o último é opine sobre o texto. Fale se gostou ou não da leitura e justifique sua resposta. Certo? Aí é basicamente isso. Só seguir as orientações. Pode falar. Boa noite. Sim, vou colocar. Pode deixar, tá bom? E eu acho, inclusive, que eu tenho um vídeo explicando também sobre a resenha que eu também vou postar para vocês, tá bom? Professor? Sim? Eu sou nova na turma. Não assisti nenhuma aula ainda. É a primeira aula que eu estou assistindo. Aí é para quando esse? Para a próxima quarta. Próxima quarta?
Uhum. Tá ok. É porque eu tô aqui com o bebê. Sem Aí tô problema. assistindo aula e com o bebê de lado. Não se preocupe, está gravado, você pode voltar. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me procurar no privado do WhatsApp, certo? Estou aqui para Tá ajudar, certo. tá bom? É Heloísa, é meu nome, viu? Tá, Certo. professor. E, Obrigada. Eu tô isso vale colocando para também dormir. para todos vocês. Toda e qualquer dificuldade que vocês tiverem, falem comigo que eu estou aqui para ajudar, certo? Não Tá estou aqui certo. para atrapalhar em nada a vida de vocês. Quanto mais eu puder facilitar, melhor. Claro que eu Tá, preciso sempre passar uns desafiozinhos assim para vocês, porque é com esses desafios que a gente cresce. Mas tudo que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo, tá bom? ok. Obrigada. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Tudo tranquilo? Então, pronto, eu vou encerrar a aula, vou fechar e a gravação vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, boa noite para vocês, bom restinho de semana. Lembrando que a partir de quinta-feira, a partir de amanhã, as aulas começam a ser presenciais. Então, na próxima quarta-feira, a gente já se encontra presencialmente, tá certo? E qualquer dúvida ao longo da semana na realização da atividade, podem vir falar comigo no privado. Não tenham medo e nem vergonha, tá bom? Tchau. Tchau. Boa noite. De nada. Tchau. Boa noite.